Olá pessoal, tudo bem? Sejam então bem-vindos a mais uma aula de física. Bom, hoje nós vamos falar sobre os princípios da eletrostática e sobre a lei de Coulomb. Bom, então o que a gente está estudando aqui, isso aqui, a eletrostática, ela é regida, ela é fundamentada por basicamente dois princípios. Esse princípio, um deles a gente já conhece. Então olha só, o primeiro princípio da eletrostática, qual que é esse primeiro princípio da eletrostática? Simples. O primeiro princípio da eletrostática ele fala o seguinte, que cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Então, se eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, entre elas vai ter uma atração. E se eu tenho uma carga positiva junto com outra positiva, ou uma negativa junto com outra negativa, elas vão se repelir. Então é isso. Então, cargas de sinais opostos se atraem e cargas de mesmo sinal se repelem. E esse é o primeiro princípio da eletrostática. E temos também o segundo princípio. Esse segundo princípio também, na realidade, nós já conhecemos qual que é esse segundo princípio. Ele já foi apresentado para nós em outras situações, mas na realidade é um princípio sobre a conservação da energia do sistema. Então, por exemplo, quando eu tenho lá dois ou mais corpos na natureza se eletrizando, trocando cargas entre si, o que acontece? O meu sistema, o que é o sistema? É o conjunto de corpos. Esse meu sistema ele não perde cargas. Então toda carga que o sistema tem no início, ou seja, antes de uma eletrização, ele vai ter essa mesma quantidade de carga que depois da eletrização. Ou seja, se você fizer a somatória da quantidade de carga no sistema antes da eletrização, essa somatória da quantidade de cargas antes da eletrização, ela é igual à somatória da quantidade de carga que depois da eletrização. Então é muito comum a gente ter que se valer desse segundo princípio para resolver, por exemplo, às vezes algumas questões de eletrização, né? Então quando você tem lá, por exemplo, na aula passada, quando nós falamos lá sobre eletrostática, eu coloquei, por exemplo, eletrização por contato. Lembra? Eu tinha lá um corpo que tinha 4 cargas positivas em excesso, um outro que estava neutro. Antes da eletrização, qual que é a somatória da quantidade de carga em excesso? 4 de um mais 0 do outro, 4 mais 0, 4. Aí depois que acontecia o processo, naquele vídeo anterior, espero que vocês tenham visto, ao final do processo eu fiquei o primeiro corpo com 2, o segundo com 2. Então depois do processo, qual que é a somatória das cargas? 2 mais 2, 4. Então 4 antes, 4 depois. Então a somatória das quantidades de cargas antes do processo é igual à somatória das quantidades de carga depois. Certo? Bom, agora vamos falar aqui sobre a lei de Coulomb. Lei de Coulomb. Na realidade, o que a lei de Coulomb diz? Sobre o que a lei de Coulomb trata? A lei de Coulomb é uma expressão que foi obtida por Coulomb inspirada na lei da gravitação universal de Newton. Então perceba, quando eu tenho duas cargas ou mais carregadas, dois corpos ou mais eletrizados, carregados, entre eles pode haver uma interação do tipo atração, se as cargas forem sinais opostos, ou repulsão, se elas forem iguais, ambas positivas ou ambas negativas. Porém, essa atração ou essa repulsão, ela tem uma intensidade, ela tem um valor. O valor dessa interação, ele é mensurado por essa equação que é a lei de Coulomb. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqui inicialmente uma carga de prova que eu vou chamar de Qzão, né? Do outro lado de lá, afastado a uma certa distância dele, eu tenho outra carga de prova que eu vou chamar de Qzinho, certo? Vamos supor que entre as duas exista aqui uma distância D. Então D é a distância que separa, né, essas duas cargas. Vamos imaginar que essas cargas sejam positivas. Então a carga da esquerda faz o que com a carga da direita? Empurra ela. Então a carga da direita é empurrada para a direita com a força que eu vou chamar de F. E a carga da direita faz o que com a carga da esquerda? Empurra ela para a esquerda. Então uma vai ser empurrada, por exemplo, para a direita e outra vai ser empurrada para a esquerda. Então primeiro, vamos imaginar, gente, que essas cargas sejam de quantidade diferente. Por exemplo, essa aqui é uma carga que tem lá, sei lá, 5 coulombs, e essa aqui é uma carga que tem 1 coulomb, ok? Então é o seguinte,
Se essa aqui da esquerda tem 5 coulombs e essa aqui tem 1 coulomb, qual das duas cargas exerce uma maior força sobre a outra? A primeira empurra a segunda com uma maior força ou a segunda empurra a primeira com uma maior força? O que vocês acham? As forças são iguais ou são diferentes? As forças são o quê? Iguais. Elas têm a mesma intensidade. Então, se esta tem uma quantidade de carga maior do que esta outra, ou vice-versa, a força que uma faz na outra tem a mesma intensidade. Por quê? Porque isso aqui foi uma adaptação da lei de Newton. E a gente sabe que a terceira lei de Newton diz que toda ação tem uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. Então, por mais que uma carga seja maior do que a outra, a intensidade da força que uma exerce na outra é igual. Ok? Bom, agora como que a gente faz para quantificar, para medir o valor dessa força? Aí você vai usar a expressão da lei de Coulomb. A lei de Coulomb fala o seguinte, que a força elétrica de interação entre cargas, ela é proporcional ao meio, que tem uma constante eletrostática, e é proporcional ao produto do módulo das cargas. Então, é o módulo da primeira vezes o módulo da segunda, e é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa as cargas. Pronto. Esta é a equação da lei de Coulomb. Então, a força elétrica é igual a KQ dividido por D ao quadrado. Quem que é quem aqui? Bom, essa primeira letra que aparece na expressão, a letra K, é uma constante. Como que chama essa constante? Essa constante chama de constante eletrostática do meio. É a constante eletrostática do meio. É uma constante que depende do meio onde as cargas estão imersas. Então, por exemplo, se eu fizesse um experimento aqui, onde eu estou agora, nessa sala de aula, qual que é o meio que estaria imergindo aqui as cargas? O ar. Então, esse meio tem uma constante eletrostática, tá certo? Quando a gente está fazendo um experimento no vácuo, que é um meio muito citado na literatura, quanto que vale a constante eletrostática no vácuo? No vácuo, essa constante tem esse valor aqui, ó, 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado, dividido por coulomb ao quadrado. Esta aqui é a unidade da constante, quando meu meio for quem? For o vácuo, certo? Aqui ó, aparece ó, módulo de Qzão, módulo de Qzinho. Por que que as minhas cargas aparecem em módulo? As minhas cargas aparecem em módulo porque o sinal delas não me interessa. Eu não estou vendo aqui qual que é o tipo de força, se é de atração ou de repulsão. Essa expressão ela serve para calcular a intensidade da força, para você saber com quantos newtons uma atrai ou repele a outra. Por isso que as cargas aparecem em módulo. Então, esse aqui significa o quê? O módulo das cargas. Módulo das cargas. Bom, vale a pena ressaltar que a unidade oficial de carga no SI é coulomb, certo? Então, se ela estiver ali expressa em outra subunidade, milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb, sei lá, você tem que converter para coulomb, que é a unidade oficial. E o D que aparece elevado ao quadrado, esse D representa o quê? A distância entre quem? Entre as cargas. Distância entre cargas. Ok? Muito bem, então essa aqui é a expressão da lei de Coulomb, força elétrica igual a KQ sobre D ao quadrado, e com essa expressão a gente encontra o quê? A intensidade da interação da força elétrica entre duas cargas. Aqui está o que a letra da equação representa. Ok? Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido.